Verdades difíceis de engolir. Informação não é conhecimento. Um beijo, acabou. Esse vídeo poderia ter sido no TikTok. Tchau. Você já parou para pensar na diferença entre ter informação e ter conhecimento? Porque não é a mesma coisa, amores. Não é mesmo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje, com o advento da internet, a gente tem acesso muito rápido às informações. E essa máxima de que a gente agora tem o mundo na palma da mão por causa do telefone, do acesso à internet através do telefone, tem suas brechas. Por quê? Acessar a informação não significa dizer que você tem conhecimento sobre aquilo que você está acessando. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, por quê? Com essa enxurrada de informações que a gente tem acesso através da internet, muitas vezes o nosso cérebro ele fica sobrecarregado com tanto estímulo, com tanta informação, e a gente às vezes está recebendo tanto estímulo ao mesmo tempo que não sabemos como filtrar as informações relevantes. Somos bombardeados por coisa o tempo todo e geralmente por informações superficiais. Não há um aprofundamento desses dados. Isso é um ponto. Outra coisa muito relevante da gente pensar é que ter acesso à informação não necessariamente significa dizer que a gente sabe como usar essa informação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não exercitou o senso crítico, porque muitas vezes são informações variadas e muitas delas não são relevantes ou não têm a ver com o que a gente precisa, com o que a gente quer. A gente simplesmente vai sendo bombardeado por milhares de informações que são enviadas para a gente através de um algoritmo que a gente não controla. Então a gente acha que está recebendo informação a partir das nossas escolhas, mas isso é muito enviesado, porque a gente recebe muita informação e somos influenciados a acreditar que aquilo é o que a gente quer ver, quando não necessariamente. E fora isso, a gente não sabe tratar esses dados, a gente nem tem tempo de tratar esses dados e não há aprofundamento sobre aquilo que a gente está consumindo. Isso traz uma problemática que é a crença de que todo mundo é especialista em algo na internet. Porque você leu algo sobre aquela notícia, porque você leu mais de uma notícia sobre o tema, você já se acha um especialista sobre aquilo. Porém, olha só a novidade, olha só a notícia bombástica. Para você realmente saber sobre alguma coisa, esse saber efetivo exige aprofundamento, exige estudo. E isso vai na contramão do que esse consumo acelerado de notícias na internet propõe para a gente. Em linhas gerais, informação é o dado solto. Você recebe aquilo, minimamente se informa sobre o que está rolando no seu país, na sua região ou no mundo. Mas aquilo é um dado solto. Conhecimento é você entender e, a partir daquela informação, conseguir compreender um contexto muito maior. A partir do momento que você consegue unir aquela informação a outros dados, ao seu repertório, a outras informações sobre aquilo, fazer essa correlação, cruzar esses dados, isso é construir conhecimento. E um dos pilares é um repertório amplo. Eu vou fazer uma analogia bem simples. Você pode ter todos os ingredientes para fazer, sei lá, um ravioli na sua cozinha. Mas os ingredientes soltos não quer dizer que você vai ter o prato pronto. Isso é ter apenas as informações. Sem o conhecimento, você tem ali os ingredientes soltos, mas você não vai conseguir juntar tudo aquilo em algo elaborado que traga para você
um aprofundamento final, que traga para você um resultado final que lhe faça ver o contexto daquilo. E outra coisa, ter os ingredientes não significa dizer que você sabe cozinhar. Ter as informações não significa dizer que você vai conseguir construir conhecimento a partir delas. Esse é o ponto. E aí, qual é o pulo do gato? Conseguir construir conhecimento a partir dessas informações que a gente acessa diariamente. E para isso, existem alguns passos. Para isso, a gente precisa de muito mais do que simplesmente acessar essas informações. E quem consegue construir conhecimento a partir disso se destaca. Porque, mais uma vez, a informação está aí, como a máxima diz, a um toque, na palma da mão. Qualquer pessoa tem informação, qualquer pessoa tem, teoricamente, acesso às informações. Mas para construir o conhecimento, você precisa de algo mais. Então, ter acesso não necessariamente te coloca num lugar de construção de conhecimento. São coisas diferentes. E aí, você pode me perguntar, Yalen, mas como é que eu faço para sair desse lugar de simplesmente acessar informações e começar a utilizar isso de uma maneira útil na minha vida? O primeiro passo é você ter clareza do que você precisa consumir. Eu até comentei essa semana nas redes sociais, enfim, compartilhei isso com algumas pessoas e a gente até bateu um papo com alguns colegas na DM, que hoje a gente é tão bombardeado o tempo todo por informações, e na maioria das vezes informações superficiais, e isso acontece com tanta frequência que o nosso cérebro acaba se sobrecarregando com esse excesso de estímulos. E isso atrapalha o nosso senso crítico sobre as coisas. A gente está tão acostumado ao tempo todo receber informações fragmentadas e atualizadas toda hora, sem aprofundamento, que a gente nem tem tempo de digerir e maturar essas informações no nosso cérebro. A gente, consequentemente, também não tem tempo de relacionar isso com outros conhecimentos prévios que a gente tem, porque tudo é muito rápido. E a gente acaba entrando num ciclo de consumo de informação que é muito efêmero. As coisas, elas se esgotam muito rápido. As informações, elas são propagadas de uma maneira que elas são descartadas, elas são feitas para passarem de maneira muito rápida. A gente não tem tempo de processar aquilo. E isso atrapalha o nosso processo interno de conseguir assimilar esses dados. O que é interessante que a gente comece a fazer? Primeiro, consumir informações, tentar focar em informações e notícias que sejam relevantes para a gente. Não adianta eu querer dar conta de todas as notícias que acontecem no mundo. Eu sei que hoje em dia tem até uma sigla para gente definir esse medo de se desconectar e esse medo de não ficar sabendo de alguma informação que acontece no mundo. Mas eu tenho uma notícia para dizer para vocês. A gente não vai mesmo ficar sabendo o que acontece, tudo o que acontece no mundo. A gente precisa fazer escolhas. Qual é o tipo de conteúdo que eu quero consumir? Qual é o tipo de conteúdo que é relevante que eu constantemente consuma? O que é que tem a ver com o que eu faço? O que é que tem a ver com o tipo de coisa que eu estudo, que eu quero me aprofundar? E a partir disso, você vai começando a fazer um crivo mesmo do que você vai consumir diariamente. Você não precisa. E o mundo não vai se acabar se você não ficar sabendo de todas as informações. Deixa eu te contar essa real. O mundo não vai acabar. Você precisa entender que é necessário focar no que é relevante para você. E as outras informações vão achar a quem interessa. Mas o mundo não vai acabar. Até porque, se você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo, o que é que você vai fazer com isso? Você não vai salvar o planeta, amor.
Então, vamos aqui fazer escolhas. Quando a gente começa a ter esse cuidado sobre o conteúdo que a gente consome nas redes sociais, quais são os portais que a gente vai privilegiar, quais são os canais de notícia que a gente vai preferir, quais são os que a gente vai deixar de seguir porque trazem informações talvez que não são relevantes ou de temas que não interessam naquele momento, que não são prioridade para você naquele momento. Quando a gente começa também a priorizar a qualidade da notícia que chega até a gente, e não só manchetes ou recortes sem contexto, a gente consegue, aos poucos, ter um nível de qualidade melhor no conteúdo que a gente consome diariamente. E isso traz, aos poucos, para a nossa rotina, um consumo de informação muito mais consciente e muito mais qualitativo. Essa é a chave. Às vezes, quantidade prejudica, traz para a gente um consumo que não vai ser significativo. A gente deve priorizar a qualidade dessas informações. Não se contente em ser só uma pessoa que está colecionando informações soltas. Tente fazer uma curadoria do que você vai receber de informação ao longo do seu dia para manter uma qualidade do conteúdo que você consome, porque isso se relaciona diretamente também com a nossa saúde mental. Não é brincadeira. Se permita ir além dos clickbaits, das legendas sem contexto que você vê no Instagram, das chamadas nas fotos. Leia, questione, tente consumir um conteúdo com mais aprofundamento sobre aquilo, porque isso vai fazer bem para o seu cérebro, isso vai enriquecer o seu repertório e vai fazer você se destacar, com certeza. E sabe por que isso é tão importante? Porque no fim das contas, ter conhecimento te ajuda a fazer escolhas melhores. E isso te tira de ambientes que podem ser ciladas, e isso te leva a abrir com as suas próprias mãos portas que, de repente, se você não tivesse esse conhecimento, essas portas estariam fechadas para você. Ter conhecimento enriquece e te traz outras possibilidades na sua trajetória. Me conta aqui nos comentários qual foi a última coisa que você estudou. E não é estudar num sentido acadêmico, de fazer um curso, de sentar ou de se matricular em algum lugar. É estudar pelo prazer de aprender algo novo. É ver alguma coisa, por exemplo, nas redes sociais, que te chama a atenção, com a qual você se identifica, e depois fazer uma leitura mais aprofundada sobre o tema. Isso também é estudar. Não é só você se matricular em uma instituição e fazer um curso de tantos anos sobre aquilo. Você consumir um conteúdo aprofundado e assertivo sobre alguma coisa também é estudar, porque isso está enriquecendo sua mente, seu repertório. Me conta aqui nos comentários qual foi a última coisa ou o último tema que te despertou esse interesse em querer se aprofundar um pouco mais e estudar um pouco mais sobre. E se você ainda não faz isso, se você ainda não inseriu esse hábito de tentar consumir conteúdos mais aprofundados na sua rotina e sair da superficialidade, tente e coloca aqui nos comentários também o que é que você pensa sobre isso. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!